E aí, gente, tudo bem? Sou o Paulo Henrique, da Memes in the Attic, e hoje eu quero falar sobre os número 6 do Aerosmith. Aqueles músicos que foram contratados exclusivamente para tocar em turnês, né? Ser o sexto membro da banda, os caras que a gente está habituado a ver como os tecladistas e backing vocals, né? Mas já aconteceu de ter saxofonista, percussionista. Então hoje eu quero falar um pouquinho de cada um que passou pela banda em algum momento e sua relação com o Aerosmith, se tocou em algum disco de estúdio, etc. Né? Então, para começo de conversa, a gente teve o David Woodford. David Woodford ele fez a primeira turnê do Aerosmith. Não, a gente chama de primeira turnê porque foi a primeira turnê do álbum auto-intitulado, né, de 73. Dependendo da fonte que você procure, você vai ver que ele fez a turnê toda ou só fez o show no Pall Mall em março de 73, 20 de março. Que foi aquele show gravado pela WBCN de Boston, transmitido, então, e que veio parar Mother Popcorn e I Ain't Got You desse show, tá no Live Bootleg. Então, esse show é muito famoso, ele circula há muitos anos com os bootleggers por aí. E aí essa é a dúvida. Alguns falam que ele fez a turnê completa, outros dizem que não, que ele só fez aquele show por ser um show especial, né? Mas ele participou também do primeiro álbum, então ele tocou o saxofone Mama King Write Me a Letter, certo? Então ele foi um cara que participou do disco, fez pelo menos um show, a gente confirma que ele fez, e ele faz um solo de sax em Mother Popcorn. Na versão do Live Bootleg ele tem uns 7 minutos, na versão que tem que circula, né, que é a versão original, ela tem 1 minuto e pouco a mais, ela já passa dos 8 minutos, que é um solo justamente do David Woodford, que cortaram, né, foi limado da edição final da versão do Live Bootleg. Ele depois veio a tocar com o Aerosmith em outro show, mas só como participação especial mesmo, em 7 de maio de 99. Aí em um show em Hollywood ele tocou Walk the Dog com o Aerosmith, né? Tipo, 25 anos depois lá daquele primeiro álbum, eles se reencontraram, né? Depois disso, o próximo sexto integrante seria um cara chamado Scott Cushing. Ele tocou em No More No More e Big Ten Record do Toys in the Attic. Então, ele fez a participação que até então seria só o disco. E aí a banda falou: a gente precisa de um cara pra tocar e tal. Porque nosso som precisa de um up ao vivo, né? Então precisava de um tecladista novo. Um tecladista novo não, um tecladista. E ele foi convidado para fazer essa turnê. E ele fez a turnê toda. E ficou só por isso, foi só pela turnê do Toys in the Attic mesmo. Em 77 ele participou do Draw the Line. Ele tocou o piano em Critical Mass e Get It Up. Então ele ficou. Ele é até um cara que é esquecido até na história da banda, quase não se cita sobre ele na maioria dos lugares, mas foi o primeiro tecladista a tocar ao vivo com o Aerosmith. Ele morreu recentemente, em 2018, foi um negócio bem bizarro, porque ele tinha desaparecido de casa. E na mesma época, na mesma cidade, um outro homem desapareceu também. E aí acharam um corpo na rua, parece que tomou uma queda. E pensaram que era esse outro cara, a família pegou, sepultou. Só que depois o cara reapareceu. E aí descobriram que na verdade eles tinham enterrado o Scott Cushing. Né? E aí teve que devolver pra família, enfim, um negócio bem bizarro mesmo. Né? Mas ele, se vocês quiserem ouvir alguma coisa dele, além das coisas que saíram oficialmente em estúdio, qualquer bootleg da Generic Tour, eu indico do Central Park, 29 de agosto de 75. Né? Foi um festival que tem uma gravação de show assim maravilhosa, perfeita, pronta para ser lançada e nunca fizeram nada com ela, infelizmente. Mas a gente eu pelo menos tenho fé que um dia saia alguma coisa, né? A ver. Depois disso, o Mark Radice, ele fez uma participação não, ele fez a turnê do Draw the Line e aí ele chegou a ter um tempo maior na banda, porque ele fez a turnê do Draw the Line entre 77 e 78 e a turnê do Live Bootleg, né, que foi 78 e 79, e ele chega a aparecer também em alguns lançamentos da banda. No álbum Live Bootleg, ele, nas partes ao vivo, que tem piano, o teclado a gente escuta, é ele que tá tocando. E no Texas Jam, se você pegar o VHS,
o DVD. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aqui nesse DVDzinho aqui, esse aqui eu tô mostrando DVD, a edição nacional, a única edição que se conhece, né, prensada, original tal, com a capa igual a do disco não, do VHS original, né? Então ele aparece aqui também e ele sempre foi era um multi-instrumentista, ele era produtor e compositor. E aí ele acompanhou o Aerosmith 78 porque o Steven já conhecia ele, que em 67 o Steven tocou bateria no compacto que ele lançou, numa música chamada 10,000 Years Old Blues. Né? Então o Steven tocou lá, já era um velho conhecido, e foi fazer esse bico no Aerosmith. Então você consegue ver fotos dele no encarte do Live Bootleg. Tem umas fotinhos dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Até dependendo da edição que você pegue, tem fotos dele sozinho, não necessariamente com a banda. Deixa eu pegar aqui. Porque o Live Bootleg ele tem a versão que abre, né, a capa, e a versão que vem só o pôster, que não abre. A versão nacional que eu tenho é essa aqui, não abre o pôster. Deixa eu ver se dá pra ver o cara aqui. Aqui, ó. Esse maninho aqui, ó, que tá com a camisa do Bright Light Fright, ele é o Mark Radice, e ele participa desse álbum, certo? Então ele saiu ainda em 79, não continuou tocando com o Aerosmith, e aí o Aerosmith ficou nesse meio tempo sem um outro músico, né? Sem um sexto membro. E o sexto membro viria a ser em 1980, voltar a ter foi o Rich Supa. O Rich Supa, ele é qualquer um que tenha minimamente contato com a história do Aerosmith conhece ele, porque ele é um colaborador muito frequente, de longa data da banda. O cara escreveu sozinho Ship Away the Stone, Ounces Enough, que é o B-side de Dudes Like a Lady. Ele escreveu Lightning Strikes. Ele co-escreveu com o Steven Pink, o Steven Glenn Beller, né, o primeiro produtor do Nine Lives. E Fallen Angels ele também escreveu, e ele é junto com o Steven, coautor de Amazing. Então, tipo assim, grandes hits do Aerosmith vieram dele, tipo Way, Amazing, Pink, né? Então ele chegou em 79, assim que o Joe saiu da banda, ele fez testes, não foi exatamente testes, né? Ele chegou até a substituir o Joe em alguns shows, segundo algumas fontes. Eu nunca consegui encontrar datas que confirmem isso, né? Assim que o Joe sai, fica muito raro de a gente encontrar datas corretas, né? Informações corretas dos shows, né? Onde foram feitos e quem foi que tocou, porque teve shows que não puderam ser cancelados assim que o Joe saiu, né? Então, o que se conta é que, nesses shows que não puderam ser cancelados, o Rich Supa tocou no lugar do Joe, e ele chegou a tocar no Night in the Ruts. Ele fez algumas guitarras em Mia e No Surprise. E fez esse teste, por assim dizer, só que o escolhido foi o Jimmy Crespo. Mas ele acabou entrando na banda porque ele fez a turnê Right in the Nuts, né, o trocadilho. Ele fez o teclado e os backing vocals. Se vocês pegarem aquele show em Largo, 1980, é um show que tem o Jimmy, com o Jimmy e o Brad, né, a formação. É um show pro shot, é bem legalzinho. Você vai conseguir ver ele lá. Ele também participa ele aparece no clipe de Ship Away the Stone, porque ele tocou com o Aerosmith Ship Away the Stone no Texas Jam. Só que no Texas Jam essa música não saiu. O show é editado, né? E aí eles pegaram imagens do Texas Jam, colocaram pro clipe, que só saiu em 88, e você consegue ver o Rich Supa lá. Outra coisa também aí relacionado com o Aerosmith que ele trabalhou foi aquela música Misery. É dele, que a Pink, aquela cantora Pink, fez o dueto com o Steven. Ele produziu e escreveu essa música, além de ter sido tecladista também em Amazing. E vira e mexe ele toca com o Aerosmith ainda, né? Ele tocou Ship Away the Stone nos shows que a gente conhece, né? Em 90, 22 de abril em Miami, 15 de outubro de 98 em Wantage, em 2010, 9 de agosto ele tocou em Sunrise, 9 de dezembro de 2012 em Sunrise também. Nesses 4 shows ele tocou Ship Away the Stone com o Aerosmith. E aí em outros 2 shows ele participou tocando Pink, em 2001 em Sunrise e em 2003 no West Palm Beach. Sempre normalmente ele toca com o Aerosmith na Flórida porque ele é de lá, né? Então foi um cara que além de ser um sexto integrante, ele tem essa importância também. Talvez seja
o sexto integrante mais importante do Aerosmith. Passada aí, opa, o Funko fica aqui. Passada a turnê do Riding the Nuts, o Aerosmith ficou quase 2 anos sem fazer show, só voltou a fazer show em 1982. E aí o tecladista que eles chamaram foi um cara chamado Bob Mayall. Ele entrou no radar do Aerosmith, ele tinha tocado com o Peter Frampton, né, daquele álbum Frampton Comes Alive, e ele tocou com o Joey naquela banda Renegade, que é uma banda que quando o Steven sofreu o acidente de moto em 81 e o Aerosmith estava parado, o Joey, para não ficar sem fazer nada, chamou o Tom para tocar baixo, o Jimmy Crespo na guitarra, uma mina chamada Margie Raymond para cantar, e o Bob Mayall nos teclados. E se eu não me engano, ele também tocava a guitarra base. Né? Então formou essa banda enquanto o Steven se recuperava do acidente. E assim, durante quase 40 anos, a gente nunca conseguiu absolutamente nada de informações sobre essa banda, né? Exceto o que se fala no Walk This Way, que foi formado, tal, que o produtor era o Tony Bon Jovi, que é tio do Bon Jovi, do John Bon Jovi, e que foi um dos produtores do Rock na Hard Place depois. E assim, são pouquíssimas informações. Recentemente é que foi vazar nomes das músicas, por exemplo, né? E a gente só conseguiu ouvir isso recentemente quando a Margie, ela, em um podcast, numa entrevista, ela mostrou 2 músicas, Do It Again e One More Night. Do It Again é muito parecido com o som com o que viria a ser o Rock na Hard Place. E One More Night é uma baladinha muito bonitinha, que se diga, né? Então eles... No YouTube tem, dê uma procurada nisso, que é bem legal de ouvir. Eles não chegaram a fazer nenhum show, exceto um show para alguns executivos. Gravaram essa demo em Nova York, no Power Station, né? No estúdio que o Aerosmith viria a gravar uma parte do Rock na Hard Place. E aí o projeto Renegade foi engavetado. Quando o Steven voltou, se recuperou, e aí avisaram para ele que ele tinha que voltar para fazer, que ele ainda devia um disco para Columbia, 2 discos na verdade, né? Mas ele ainda tinha que pagar. E aí o Bob Mayall tava por ali e convidaram ele para tocar na turnê. Então se vocês ouvirem alguns shows da Rock na Hard Place Tour, tem um solo de teclado e é ele quem faz, você consegue ouvir normalmente é uma jam durante Milk Cow Blues. Ele toca naquele show no Orpheum Theatre em Boston em fevereiro de 84, que é o show que deu origem ao Classics Live, né? Ele é a espinha dorsal do Classics Live. Só que no disco ele não tá acreditado. Então a gente não sabe se de fato usaram alguma parte dele, algum backing, enfim. Né? Mas se vocês querem ouvir, a gente sempre tem um bootleg aí pra fortalecer pra gente. Então depois disso a gente passou um tempinho sem um tecladista. Então quando precisava de um teclado, por exemplo, em Dream On ou Darkness, o Steven mesmo é quem fazia. Certo? E aí quando eles colocaram na estrada o Permanent Vacation, eles convidaram outro cara aí chamado Clayton Bruce Oast, que o Steven chamava de C. Bruce Oast antes do This Like a Lady, já que ele fazia aquela programação que era no teclado lá, daqueles barulhinhos do começo da música. E assim, ele só ficou essa turnê, é um cara meio obscuro até na história do Aerosmith, e em 2000 ele chegou a lançar um disco solo, This Day and Age. Ele colocou no press release que ele foi tecladista do Aerosmith, mas nada aconteceu. E então com ele não tem nenhum lançamento oficial, nem estúdio, nem nada, mas de novo, bootlegs. Aí nesse caso eu indico o Houston 88, que se eu não estou enganado, o canal Aerosmith Brasil TV, curtam esse canal, que é muito bom, que se diga, eles vivem postando vídeos, shows, né, de várias fases do Aerosmith, e eles vão postar essa semana esse show. Mas ele é bem fácil de encontrar, então vocês vão conseguir ver aí como é que era o C. Bruce Oast tocando. Quando ele saiu para a turnê seguinte, eles precisavam de um tecladista novo, e aí eles chamaram o Tom Gimbel. E ele é um dos mais famosos, né? Apesar dele ter ficado só 2 turnês, ele ficou justamente a turnê do Pump e do Get a Grip.
foram duas das maiores turnês do Aerosmith, né? Tanto em questão de público quanto de tempo. E aí ele era tecladista, saxofonista e backing vocals. Se você tem o show no Hollywood Rock 94, eu não me lembro a versão da Globo, mas a versão da Multishow mostra muito ele. Até demais, acho que esqueceu de avisar, ele não é exatamente da banda, então deixa, não precisa mostrar muito o cara, tá ligado? Mas ele é um cara que aparece em alguns discos da Aerosmith, por exemplo. Aquela Dudes Like a Lady ao vivo, que tem na versão internacional do Big Ones, de bônus, ele tá tocando. E ele fazia solos de saxofone também no meio de Shut Up and Dance. Aí Shut Up and Dance ao vivo, que foi lançado em single, não tem, limaram essa parte, mas é ele quem tá lá tocando e fazendo backing vocals. Às vezes esse solo de sax dele tocava, era em Mamakin, na Get a Grip Tour, na Pump Tour normalmente podia acontecer em Same Old Song and Dance. Então ele também aparece no A Little Salt of Sanity. Com certeza, porque assim, como A Little Salt of Sanity foi gravado na Get a Grip Tour e na Nine Lives Tour, então a parte da Get a Grip Tour é dele. Então a gente tem certeza, por exemplo, de The Rich, que foi gravada na Costa Rica, Amazing, que foi gravada no Monster de 94, né? Para dar dois exemplos, que ele tava lá. Mas tem músicas como Crazy, por exemplo, que provavelmente é ele nessa versão que tá lá tocando. Walk On Down também. Então esse cara, ele ficou há 5 anos na banda, né? Em 95 ele saiu, mas foi um cara que marcou. A gente tem muito bootleg dessa época e aí a gente consegue ver ele. Depois, se eu não estou enganado, ele foi tocar no Foreigner. Dei uma procuradinha nele aí depois. Mas aí, os shows que eu quero indicar dele: Philadelphia 90 e Hollywood Rock 94. Eu tô indicando alguns shows porque, como eu disse, em alguns casos, ou o cara tá num disco ao vivo que é mexido em estúdio, ou ele toca em 2, 3 músicas de estúdio, mas assim, pra gente poder ver direitinho como era a interação dele com a banda, é mais legal nesse sentido, né, de ver o cara tocando ao vivo. Depois que ele saiu em 97, 95 aliás, 96 eles não fizeram turnê, em 97 eles iam começar a turnê Nine Lives. E aí apareceu um cara chamado Hus Irving. E aí ele foi o cara que mais ficou como tecladista e backing vocals da Aerosmith. Ele ficou na banda por 17 anos, ele fez 13 turnês. Pelos meus cálculos, foram 752 shows. E a gente sabe que ele vai ficar com essa marca de tecladista com o maior tempo, porque não tem como. A gente não, mais que a gente queira, então, provavelmente não vai dar tempo do Buck Johnson ultrapassar, né, essa marca. Eu teria que ficar na banda até 2032. Pô, tá logo ali, né? Vai que a gente vê ainda aniversário de 60 anos. Mas os Stones estão aí, por que não, né? Então, ele foi o único dos tecladistas, junto com o Rich Suppa, a ter uma música gravada, né? Uma composição dele gravada. What a Cold Have Been Love, ele é um dos coautores. Ele começou a escrever essa música em 2004 com Marty Frederiksen, mostrou pro Steven e tal, e em 2006, em julho de 2006, o que viriam a ser o começo, né, das gravações de um álbum novo da Aerosmith, que veio se tornar anos depois o Music from Another Dimension, essa foi uma das primeiras músicas que eles trabalharam, e é composição do Marty Frederiksen. Desculpa, do Marty Frederiksen e do Hus Irving. E ele também tem uma outra composição em 2004 que dele com o Brad, só que ninguém sabe o nome e provavelmente foi engavetada, ninguém tem ideia do que seja. Aí, em 2012, ainda quando ele tocava como tecladista do Aerosmith, ele fez um disco solo chamado Get Me Home, e o Steven e o Brad participaram desse álbum. O Brad, por exemplo, ele tá no clipe da faixa Get Me Home. E em 2014 ele saiu da banda. Foi meio de repente que ele saiu, né? Eles estavam nas portas de começar a Let It Rock Roll Tour, e aí anunciaram que ele estava fora da banda. E não ficou muito claro por quê. Depois que se descobriu que ele postou no Facebook algumas coisas meio que botando em dúvida a sobriedade do Steven. E assim, uma coisa é o Steven botar a sobriedade dele em dúvida, tudo bem. Mas porra, o tecladista, né, velho? O cara vai ser demitido, e foi de fato. E assim, ele chegou a tocar naquele show
promocional da Let It Rock Roll Tour. Foi em 8 de abril. E acho que ia começar 15 de maio. Ou seja, nesses 45 dias ele falou isso, né? Postou isso. E foi demitido. Então, claramente a banda não tinha intenção de demiti-lo. Porque você não vai demitir o cara com 45 dias, que nem isso foi, né? Porque como eu vou contar daqui a pouco como o Buck entrou, com muito menos do que isso, ele foi dispensado da banda. Então a banda ia continuar com o cara, mas fez essa besteira. Inclusive eu conheço histórias que eu não vou contar aqui, evidentemente, mas que eu já ouvi algumas fontes, algumas pessoas que eu conheço que falam que ele é meio escrotinho mesmo, né? Mas segue o baile. Aí durante a Global Warming Tour, que foi a turnê que promoveu o Music from Another Dimension, promoveu entre aspas, né? Porque só 3 músicas do disco é brincadeira. O Aerosmith meio que tentou uma formação nova de músicos de apoio. Então, além do Hus no teclado, eles colocaram uma mina chamada Mindy Eber no saxofone, a Melanie Taylor nos backing vocals e o Jesse Kramer, o filho do Joey, como percussionista. Só que isso só foi feito, só teve essa formação, os 5, mais os 4 da banda de apoio, uma coisa meio Rolling Stones, guardada das devidas proporções, evidentemente, mas só durou isso durante a parte americana da turnê. Não sei se por corte de custo, até porque também até o palco daquela perna da turnê era bem diferente do que veio depois, até aqui pro Brasil. Então só durou aquilo ali. Não sei se por corte de custo, se não curtiram o som e tal, mas foi o que aconteceu. A banda simplesmente ficou por ali mesmo, né? As duas garotas, a Mindy Eber, a saxofonista, e a Melanie Taylor, e obviamente o Jess, vocês conseguem ver no bônus, no DVD bônus do Music from Another Dimension, nas 4 músicas ao vivo, né? Oh Yeah, Rats in the Cellar. Tem que pegar, gente, que já que tá aqui do lado. Opa, pra não cair. Same Old Song and Dance, Oh Yeah, Rats in the Cellar e Trank Up a Rule. Então esses 3 eles estão nessa versão aqui, né, no DVDzinho de bônus. Sendo que a Melanie Taylor, ela fez os backing vocals também em Oh Yeah e Out to Go the Light. Então aqueles au. Ela quem canta, né, nessa música. E o Jesse no Music from Another Dimension, ele é um dos coautores, que tem muitos coautores em Love a Lot, né? Acho que tem uns 8. Acho que são 5, 6 pessoas que escreveram aquela música. Não vou fazer juízo de valor agora. Deixa quando eu chegar no Music from Another Dimension. E ele fez algumas baterias adicionais em All Fall Down, que é outra que eu vou deixar pra falar mais pra frente. Né? E o Jesse, ele já tinha feito outras participações em shows Aerosmith, né? Quando ele era menor, em 2002, por exemplo, num soundcheck em Osaka, o Joey não pôde participar, porque ele estava gripado, então para poupar ele pro show, já que o soundcheck era aberto para o Air Force One do Japão, aí para não ter que cancelar o evento, eles colocaram o Jesse lá, e aí o Jesse tocou. Em 2005 ele substituiu também o Joey em algumas ocasiões, em que o Joey estava se recuperando de uma lesão no ombro. Para poupar, o que eles fizeram? Eles cortaram o setlist, né? Eles fizeram um setlist mais curto naquela época, que foi alvo de muitas críticas. E em Jaded e Shaking My Cage, que era do álbum solo do Joe, ele dava lugar ao Jesse. Aí o Jesse tocava, poupava o ombro do pai e participava. E aí depois, que foi a última vez que ele participou, foi em 2014, na Let Rock Roll Tour. O Joey teve aqueles problemas cardíacos em agosto de 2014 e o Jesse tocou em 2 shows. Foi em 16 de agosto em Georgia, Massachusetts, e em Denver no dia 19 de agosto. Aí ele tocou, filho, tá ali. Né? Em 2005, por exemplo, o Brad fala que ele foi escolhido porque, os caras já conheciam ele desde criança e sabiam que ele tocava, né? Então sabiam o que ele era capaz de fazer. Então meio que tava em casa, né? Foi o mesmo caso de 2019. Até porque... 2019 não, desculpa, 2014. Até porque ele tinha acabado de fazer uma turnê com o Aerosmith, né? Então já tava ali na mão, né? Que era até uma coisa que eu acho que seria até mais digno de ter feito agora em 2019, 2020, quando teve aquele problema todo do Joey, que inclusive merece e terá um vídeo sobre isso. Logo, logo eu vou fazer um videozinho sobre isso.
Por fim, né, pra gente finalizar essa lista, teve o Buck Johnson, que ele tem o cabelo meio ovelha, o cantor ovelha, né? Ele tá desde 2014 na banda, certo? E como eu tava... Aí a gente volta naquela historinha do Hans Irving ter saído. Ele... Parece que faltando 2-3 dias pra turnê começar, ele recebeu um telefonema falando que o Aerosmith estava convidando ele para ser o novo tecladista. E ele, tipo, porra, não tinha tempo, né? Mas ele aceitou. Ele, bora, vamos, e é isso aí. E o Aerosmith ia começar a turnê europeia na Turquia. E ele falou que durante as horas que ele foi viajando, ele teve que aprender no voo, né? O repertório da banda. Só que o show na Turquia foi cancelado. Teve uma explosão numa mina que matou acho que 301 pessoas. E aí teve um luto nacional. Não foi no dia do show, mas foi uns dias antes. Mas por ter sido luto nacional, o show foi cancelado. E aí só ia começar na Bulgária, que era o show seguinte. Aí deu mais 3 dias para ele poder se habituar ao repertório. E o Buck ele aparece no Roxy Donington. Então, como eu disse, ele foi chamado às pressas por causa do Hans ter feito aquela confusão. Provavelmente ele não seria chamado, né? Talvez não... Poderia ser que ele entrasse depois, até porque como ele já conhecia o Steven, porque ele é um dos compositores de Just Feel Better, do Steven. Eu já conhecia assim, que digo, não que era amigo, mas assim, os caras já sabiam quem ele era. Podia ser que entrasse depois, mas na hora foi ele que entrou e assim, ele tá até hoje na banda, com a banda, e ele virou um coringa, né? Porque ele tocou no Joe Perry Project em 2018, em 2015 e 2016 ele esteve no Whitford St. Holmes, o Joe fez um show solo em 2017 e ele fez até os vocais de algumas músicas. Por exemplo, o Joe nesse show solo ele tocou Crying e o Buck é que canta. Então ele meio que virou esse coringa aí da banda em projetos solos. Ele também tocou em um show solo do Steven no Réveillon no Havaí 2018. Então assim, parece ser um cara muito querido na banda e que eles gostam muito musicalmente dele. E por isso que utilizam com tanta frequência, certo? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Como eu disse, para ele bater o recorde do Hans Irving, ele vai ter que ficar até 2032. Tomara que a gente veja os caras chegando até lá. Enquanto isso, obrigado, gente. Vou ficando por aqui, certo? Curte, comenta, compartilha. Deixa aqui o que vocês pensam sobre cada um. Se vocês ouviram aí as indicações para saber como é que eram os caras ao vivo, tá bom? E muito obrigado. Tchau.